tudo bem? De volta aqui, nosso canal, gravação. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 1 e 2. Qual foi minha principal motivação para falar de Gênesis 1 e 2? Deixa eu só me aprumar aqui na cadeira, centralizar bem aqui a minha imagem, isso, ok? Então, minha motivação partiu daqui, tá? Nós, aqui na Assembleia de Deus no Amazonas, estamos usando esse livro, essa lição da escola dominical. Esse trimestre vamos estudar Gênesis. E eu vi muita gente comentando e falando de Gênesis 1 e 2. E a minha motivação ela veio nesse sentido de trazer um esclarecimento sobre Gênesis 1 e 2 para a gente definir bem essa questão, porque eu vi tantas pessoas que desconhecem o tema e não desmerecendo ninguém, tá? Só estou ajustando aqui, tá? E não desmerecendo ninguém, mas a Bíblia vai dizer que o povo peca porque não conhece. E eu quero trazer para você, neste momento, uma revelação daquilo que a Bíblia vai nos ensinar de Gênesis 1 e 2, tirando também algumas interpretações, corrigindo também algumas confusões que foram geradas. Então, eu quero pedir a Deus, né, que nos ilumine neste momento. A gente vai estudar esse texto de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e passar também a interpretação, tá bom? Vai ser um vídeo um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais teológico, mas eu acredito que vai somar bastante. Eu vou também deixar essa apresentação, essa palestra na descrição do vídeo, inclusive com as minhas anotações, tá? Com as anotações minhas mesmo, tá bom? Vou deixar aqui no vídeo para você ter acesso, tá? Posteriormente. Então, vamos falando aqui. Gênesis 1 e 2, para a gente entender bem. Porque, primeiro a gente precisa entender, deixa eu só diminuir aqui. A gente precisa entender por que Moisés escreveu Gênesis 1 e 2. Primeiro, entenda que Moisés ele vem do Egito, tirando um povo também do Egito, trazendo um povo que outrora era escravo, agora liberto. O povo de Israel desceu para o Egito na época ainda que Jacó era vivo e que José era governador do Egito. Então, nessa ocasião, é nesse contexto que o povo de Israel vai para o Egito para morar, para se refugiar, né? São refugiados da fome, da grande fome que assolava ali aquela região da Palestina como um todo. Então, José convida seu pai, seus irmãos para irem morar no Egito e recebe uma região, um determinado local onde eles ficam hospedados ali, morando primeiramente como convidados de Faraó, e depois eles se tornam escravos, né? Depois eles se tornam escravos, né, do Egito. Aí eu não vou entrar no contexto, né, porque é muito complicado. A princípio, o general, o faraó que recebeu José, dificilmente seria um faraó Íquiso, né? Nós vimos recentemente uma novela aí que apresentou o faraó como Íquiso, até para dar uma contextualização. Mas a história nos mostra que não era um faraó Íquiso, era um faraó egípcio mesmo, né, do Alto Egito. E alguém vai dizer, mas como é que pode, se os faraós do Alto Egito eles eram extremamente, como é que eu posso dizer, bairristas, né? Eles eram extremamente xenófilos, eles não... Então, dificilmente um faraó do Alto Egito daria a José a oportunidade que ele recebeu. Sim, dificilmente daria, mas quando Deus está no negócio, ele vai dar. Então, Moisés, como é que Moisés escreve Gênesis 1 e 2? Gênesis 1 e 2 é a revelação, né, que Deus concede a Moisés das coisas que aconteceram no começo. Moisés ele sobe o monte Sinai, né, só lembrando que o monte Sinai, do parte do deserto, é o mesmo monte que do outro lado é o monte Horebe. Então, de Midian, monte Horebe, do deserto, monte Sinai. É a mesma montanha, tá? É a mesma montanha, a montanha de Deus.
Moisés, no Monte Sinai, ele recebe as revelações do início de tudo, tal qual João recebe na ilha de Patmos a revelação do fim. Tá? Então, é assim que Moisés vai escrever Gênesis 1 e 2. Ele recebe de Deus essa revelação. Ao receber do Senhor essa revelação, ele começa a escrever aquilo a partir do ponto de vista dele. Lembrem-se, por favor, se lembre, Moisés, ele era o filho, quer dizer, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Então, como filho da filha de Faraó, que ele foi criado, ele estudou nas melhores universidades egípcias, ele tinha os melhores professores e na sua universidade ele aprendeu dentro da mitologia egípcia, por exemplo, que o homem ele veio de pequenos vermes que saíam do rio Nilo para povoar a terra. Só que não é isso que ele escreve quando ele recebe a revelação, porque ele entende que a interpretação e a revelação divina são a correta e não aquilo que ele aprendeu em sua universidade. Então, Gênesis 1 e 2 vem corrigir esse contexto, tá? Então, vamos dar início a essa aula. Eu quero que você preste bastante atenção e use esse material na tua igreja. Não precisa citar a fonte, não precisa citar que aprendeu comigo, que veio aqui buscar, tá? Use na sua igreja à vontade, mas nós vamos abordar a interpretação da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Nós vamos ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2. É importante que você entenda, antes de nós lermos, que a Gênesis 1 e 2 ele é feito de resumo e explicação. Resumo, explicação. Tá? Então, primeiro Deus dá um resumo, Moisés primeiro coloca um resumo, depois explica. Resumo, depois explica. Tá bom? Então, vamos lá. A interpretação que nós vamos ver são sete interpretações de Gênesis 1 e 2. A primeira interpretação será a interpretação literal, dias de 24 horas, daí a gente vai falar dessa interpretação. A interpretação da lacuna, a interpretação do dia versus era, né? Ou a interpretação do dia revelação. Também vamos estudar a quinta interpretação, que é a interpretação da estrutura literária ou temática. A sexta interpretação é a interpretação da criação funcional. E a última é a interpretação corrigindo mitos da criação. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lendo. Me acompanha aqui nessa leitura. Deixa eu só diminuir aqui a minha imagem. A primeira coisa que Deus cria, da nossa perspectiva, né? É claro que quando Deus vai fazer a humanidade, ele já tinha criado os anjos, já tinha criado o céu, já tinha o paraíso, mas dentro da nossa perspectiva, a primeira coisa que Deus cria é o tempo. Tá? Então, quando Deus decide criar a humanidade, até então não existia o Cronos. O Cronos não existia. E o Cronos é o tempo. Só existia o tempo de Deus, o Logos. Tá? O Cronos não existia. Então, quando Deus diz, quando a Bíblia vai dizer aqui, deixa eu só ativar aqui deixa eu ver se eu consigo ativar. Não vou conseguir ativar. Mas quando a Bíblia diz aqui, ó, no princípio criou Deus céus e terra, a primeira coisa que Deus vai criar dentro da nossa perspectiva é o tempo. Tá? Então é importante que você tenha isso, porque até antes disso não existia a noção de tempo. Não havia a noção de tempo que nós temos hoje, que eu e você temos. Tá? Então Deus criou o tempo no princípio, criando junto com o tempo céus e terra. Então, ao mesmo tempo que Deus cria céus e terra, ele cria também o Cronos, a cronologia. Tá? O versículo 2 vai dizer: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas informações importantes. Essa terra, ela estava sem forma e vazia.
O que tinha aqui? Tinha trevas, que cobriam um abismo, ou a face do abismo, e também, além das trevas, tinha águas. Águas. O que tinha nessas águas? O Espírito de Deus se movia nessas águas. Aí, o que ocorre? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Vamos lá, só para me voltar aqui. Águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento. Aí você lê firmamento, céu, das águas que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã, este foi o segundo dia. Então, no primeiro dia, o que Deus cria? O tempo, céus e terra, né? Criou terra, criou os céus e a terra. Então Deus vai dizer, haja luz. Então, no primeiro dia ele criou a luz e a terra. No segundo dia, ele vai separar as águas do firmamento. É o que ele cria no segundo dia. E no terceiro dia ele começa a montar um cenário, ou seja, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Interessante alguns comentários até aqui, versículo 9. Então, vamos até o 10. Apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou de mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Vamos lá. No primeiro dia, a gente não vai ver a expressão ficou bom, tá? No primeiro dia nós não vamos ver a expressão ficou bom. Você pode ler aqui. No segundo dia, também não. No segundo dia, aí sim, já aparece a expressão viu Deus que ficou bom. No segundo dia também, no segundo dia também não aparece que ficou bom. Já no terceiro dia, Deus começa a gostar, ficou bom. É claro que lá no final Deus abençoa toda a criação, né? Mas no primeiro dia e no segundo dia não aparece essa expressão ficou bom ou foi bom. Mas o que aparece? Aparece aqui, até o versículo 10, a parte seca, a Pangeia, né? Os arqueólogos vão chamar de Pangeia porque era um continente único, era um único continente. Então o que acontece? Aparece uma parte seca, era um só continente, era o que os arqueólogos chamam de Pangeia. O geógrafo, né? O pessoal que estuda a Terra chama de Pangeia. E a Bíblia está confirmando aqui que existia uma parte seca. Apareça a parte seca. E assim foi, a parte seca, ela apareceu. A parte seca, qual foi o nome que Deus deu à parte seca? Terra. E ao conjunto de mares, qual foi o nome que Deus deu? Águas. Né? Chamou de mares o conjunto de águas. Então, já aprendemos aqui que Deus coloca nome na sua criação. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. Então, Deus vai determinar que se cubra a terra. Isso aqui depois nós vamos ver lá no capítulo 2 como é que foi feita como é que cresceram essa vegetação. Mas o importante aqui é entender que a vegetação ela vai cobrir a terra de frutos que produzem segundo a sua espécie. Por exemplo,
manga da mangueira da manga, goiabeira da goiaba. Você não vai ver goiabeira dando manga nem mangueira dando goiaba. Tá? Cada um dá o fruto conforme a sua espécie. O versículo 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, este foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Ou seja, em 3 dias, Deus começa a montar um cenário. Ele começa a separar águas, ele cria vegetação, ele separa os mares, ele vai criando o habitat para colocar sua criação. Você vai ver que Deus começa a criar de forma muito precisa os luminares. Um luminar para governar o dia, um luminar para governar a noite, e esses luminares também, eles vão servir de sinais. Eles vão servir de sinais para marcar estações, dias e anos. Ou seja, o dia, o ano e as estações são marcadas por esses luminares, que é o Sol e a Lua. Tá? E também, no versículo 16 vai dizer: Deus fez as estrelas. As bilhões de galáxias que existem, Deus que criou. Tá? Não, aqui quebra a teoria do Big Bang. Tá? Não tem como, querido, uma explosão criar nada. O que a explosão gera? A explosão não gera terra. A explosão não gera vida. A explosão gera o caos. E Deus não habita em meio ao caos. Vamos prosseguir. No versículo 17. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar dia e noite e separar luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 4º dia. Ou seja, no 4º dia, que Deus vai criar o Sol e a Lua. Então, qual era aquela luz lá do primeiro dia que Deus cria? Haja luz. Qual seria essa luz? A luz do primeiro dia. Né? Se no primeiro dia Deus separa luz e trevas, se no primeiro dia Deus separa a luz das trevas, e se não tinha luz, é interessante, né? A gente partir para esse tipo de pergunta. Então, alguns vão dizer que a luz do primeiro dia era simplesmente a luz de Deus. Ok. E a treva? De onde vem as trevas, né? Se no primeiro dia a luz era a luz de Deus, e as trevas vêm da onde? De onde vem a treva, né? As trevas que a Bíblia vai citar. Lembre-se, não existia, a Terra ainda não girava, ela não fazia rotação. Como é que eu vou contar um dia? É quando a Terra dá uma volta em torno do seu eixo. E como é que eu vou contar um ano? É quando a Terra dá a volta em torno, né, do Sol, uma volta completa em torno do Sol. E aí a gente vai contar o dia. Então, a questão de luz e trevas, no capítulo 1, é tão somente já para distinguir o espaço-tempo que Deus está criando. O versículo 20 vai dizer aqui: encham-se as águas de seres vivos. Encham-se as águas de seres vivos. Aqui começa o 5º dia. No 5º dia, Deus começa a fazer a vida. A vida, né, respiratória, né, a vida como nós conhecemos. Então ele começa a preencher os cenários. Porque você viu que ele criou os céus e terra, criou o céu, criou a terra, criou os rios.
os mares, as águas. E agora ele vai colocar, habitar, povoar, colocar seres vivos no céu, na terra e nas águas. Vamos entender o seguinte: a ciência vai dizer que a vida veio das águas, e a Bíblia está comprovando isso, que Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, tá? De seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento dos céus. Então, o que acontece? Sobre a terra, em cima da terra, e sobre embaixo. Então, onde é que as aves vão voar? As aves vão voar sobre a terra, em cima da terra, porém embaixo do céu, embaixo do firmamento. Ou seja, as aves, elas têm um limite de altura, elas não podem passar daquele seu limite. Então, Deus já começa a colocar seres vivos nas águas e seres vivos no céu. No versículo 21 vai dizer: assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. Deus viu que ficou bom. Ou seja, Deus vai criar os grandes animais aquáticos, as baleias, os brontossauros, os grandes dinossauros, os grandes peixes, né? Deus vai criar os grandes animais aquáticos nesse quinto dia. É interessante também que cada animal tem a sua espécie. Cada animal tem, você não vai ver, por exemplo, baleia dando golfinho. Golfinho nasce de golfinho, baleia nasce de baleia. E aqui quebra, irmãos, querido, você que está me ouvindo agora, quebra a teoria da evolução. Essa daqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho um livro aqui. Deixa eu aumentar aqui a minha tela, que eu quero mostrar para você esse livro. Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar bem grande. Acho que aqui já tá bom. Tem esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver direitinho. De Charles Darwin, A Origem das Espécies. Esse livro, ele vai dizer que as espécies, né, elas evoluíram de um único elemento. A Bíblia que nós estamos lendo agora, ela nos ensina aqui que Deus criou os animais, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Ou seja, não evoluíram, Deus criou as espécies. A espécie, ela não evolui, ela foi criada pelo Senhor. Deus cria as espécies, tá? Então, já quebra um paradigma da teoria da evolução. O versículo 22, deixa eu só diminuir mais aqui a minha tela. Gente, aqui é ao vivo mesmo, não tem equipe de transição não, é um vídeo só. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Ou seja, é interessante isso aqui. As aves, apesar de elas voarem, elas não vão multiplicar no céu, vão multiplicar na terra. Já imaginou você estar andando, cair um ovo de pardal na sua cabeça? Um ovo de águia? Não vai cair. Eles vão fazer seu ninho numa árvore que fica, essa árvore está na terra. Então, as aves elas vão se multiplicar na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia. Agora vem algo interessantíssimo aqui no versículo 24. Disse Deus: produza a terra seres vivos. Ou seja, a terra vai produzir os animais. A terra vai produzir os seres com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Deixa eu só voltar aqui um detalhezinho, que eu quero te explicar algo.
Cadê? Deixa eu ver aqui também. Olha só, queridos, Deus ele vai criar as aves. Então, quando eu vim te perguntar quem nasceu primeiro, de acordo com Gênesis capítulo 1, o versículo 20. Gênesis capítulo 1, o versículo 20. Deus ele cria as aves. Então, quando alguém te perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, você vai dizer que quem nasceu primeiro foi a galinha. Porque Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, o versículo 20, Deus criou as aves. Tá? Deus vai criar aqui as aves. Tá bom? Então você já aprendeu isso, né? Que legal. Então olha só. A terra vai começar a produzir, versículo 24. Disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Ou seja, o macaco é macaco desde o começo. A onça é onça desde o começo. A preguiça é preguiça desde o... Tudo é desde o comecinho. De acordo com a sua espécie, nada mudou. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Ou seja, Deus fez tudo conforme a sua espécie. Quando Deus diz produza a terra, ele quer dizer que na terra já tinha o material para criar a vida. Porque é da terra que produz. Então nesta terra já tinha material para criar a vida, já tinha o ferro, já tinha o fósforo, já tinha as proteínas, os nutrientes eficazes para criar a vida. É por isso que a terra dá a sua vida. O versículo 26. E aqui começa, né, uma saga diferente. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Aqui finaliza, né? Aqui finaliza o 5º dia. Vamos para o 6º dia. É o último dia da criação. Às vezes as pessoas dizem: Deus criou o mundo em 7 dias. Não, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia ele descansou. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine. Quem vai dominar? O homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Então Deus criou o homem para dominar. Para dominar em que sentido? Para dominar no mar, dominar no céu e dominar na terra. E é daí que vem o domínio do ser humano. O homem ele está apto para ter esse domínio do céu, da terra e das águas. Também sobre os grandes peixes, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais da terra. Alguns vão dizer aqui sobre os dinossauros. Eu, pelo menos, olhando a Bíblia, não tenho dificuldade nenhuma em entender que os dinossauros e os homens viveram na mesma época, tá? Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus aqui ele vai criar o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? E detalhe, o que Moisés está dizendo aqui é um resumo, tá? Deus criou homem e mulher. Aqui é um resumo. Ele não está dizendo que nesse ato, nesse momento, Deus cria o homem e cria a mulher junto. Não, não é isso, tá? Não é isso. Porque aí que alguns vão dizer, olha, já tinha aqui uma mulher junto com o homem, é Lilith. Não existe Lilith na Bíblia, tá, queridos? Por favor, esqueça isso. A gente pode até fazer um estudo baseado nisso, se você comentar aqui, quiser. A gente faz até um estudo sobre Lilith depois. Mas não tem essa mulher na Bíblia,
A Lilith já é uma invenção moderna aí, de 2, 3 séculos voltando aqui no tempo aqui, tá bom? Não é muito antigo não, é bem recente a história de Lilith. Mas o que Moisés está dizendo é que Deus cria tanto o homem quanto a mulher. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então Deus dá ao homem esse domínio. Exatamente isso, o domínio. O versículo 29. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. A primeira versão do homem, meu Deus do céu, né? Que coisa. Como Deus é maravilhoso. Deus criou o homem para ser herbívoro, para comer plantas, para comer frutas. Deus disse assim, ó, eis que lhes dou todas as plantas. Essas plantas, né? Elas vão servir para você de alimento. Ou seja, o homem não precisava comer carne. O homem não comia carne. Ele comia fruta, comia plantas, comia vegetais. E o versículo 30 vai dizer assim: e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. Ou seja, todos os animais também eles eram vegetais. Eles comiam vegetação. Eles eram herbívoros. O leão era herbívoro. A onça era herbívoro. O jacaré era herbívoro. Nenhum animal comia outro animal. O ser humano não comia carne, mesmo que fosse carne de animal. Porque Deus disse que os vegetais seriam alimentos. E diz mais. Versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida, em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movam rente ao chão. E assim foi. Ou seja, os grandes animais e os pequenos animais, toda a vida comia vegetais. O 31. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Este foi o 6º dia. Gente, alguns vão dizer: olha, quando Deus fez o homem, Deus viu que ficou muito bom. Não. O que ficou muito bom foi quando Deus viu tudo o que ele tinha feito. Tudo. Ele pegou tudo o que ele fez, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Na nossa Bíblia, né, na Bíblia, deixa eu escolher uma versão da Bíblia aqui. Deixa eu só ficar de... Não vou ficar de pé não, vou pegar daqui, tem uma pertinho aqui de mim. Nessa Bíblia, na nossa Bíblia, dividida, né, a pessoa que fez as divisões da Bíblia em capítulos e versículos, ela dividiu um pouquinho ruim, porque na nossa divisão, o Gênesis 1 termina no versículo 31. Na verdade, Gênesis 1 termina no versículo 2 de Gênesis 4, de Gênesis 2, perdão. Termina aqui, ó. Termina no versículo 4 de Gênesis 2. É aqui que deveria encerrar Gênesis 1. Mas quem fez a divisão foi dando sequência. Mas vamos continuar. Vamos seguir a nossa divisão que temos hoje. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de
toda a obra da criação. Esta é a história das origens da terra, dos céus, da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então aqui terminava, em vez de vírgula, seria um ponto, aqui um ponto final. Seria um ponto final, ponto parágrafo, na verdade, né? Porque senão vai dar a entender que seriam duas criações. Alguém desavisado vai entender que são duas criações. Olha, Deus criou e criou de novo. Não. Deus criou uma vez. O que vai acontecer daqui para frente é uma recapitulação um pouco mais detalhada. Então, o Moisés ele vai começar a recapitular de forma mais detalhada algumas situações. Por exemplo, no versículo 5 do capítulo 2. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Entenda aqui. Não chovia. Tá? É por isso que lá no dilúvio tem uma grande confusão. As pessoas não entendem o dilúvio, simplesmente porque não chovia. As pessoas não sabiam que podia cair água do céu, apesar de saber que lá no céu tem água, porque Deus separa o firmamento e coloca água em cima, um espaço que chamamos de céu, o firmamento no meio e embaixo a terra. Então eles sabiam que lá tinha água, mas a água não caía de lá. De onde vinha a água? A água, ela jorrava, ela vinha de baixo. A água, ela irrigava o solo, ela vinha de baixo. A água, né? Interessante. E também, olha só, o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Ou seja, não havia o cultivo do solo. Não havia o cultivo desse solo. Isso aqui está falando ainda na época em que Deus está criando, né? Um resumo da época da criação ainda que Moisés está fazendo. O versículo 6 vai dizer: todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então é daí que vai vir a água que vai regar o solo. Vem da terra brotava. E o que ocorre? Aqui o fluxo natural da água era que ela irrigasse de baixo para cima, né? Então Deus faz brotar a vegetação, e eu acredito que é em forma de elipse, né? Ela vai brotando, vai crescendo, vai brotando, vai crescendo. Não sei se é igual o desenho, né? O filme do João e o pé do feijão, que ele joga o feijão e a árvore cresce. Não sei se é assim, mas é para Deus. Deus não tem impossível, né, queridos? Para Deus não tem impossível. Então vai dizer aqui, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Do pó. Né? Lembre-se que Moisés era um general, era um construtor, era um engenheiro. Ele construiu cidades no Egito, muitas cidades. Então ele vai pegar o recurso de linguagem que ele tinha, vai usar pó da terra. Se fosse um físico, um químico, ele ia usar, olha, Deus pegou fósforo, Deus pegou prótons, Deus pegou nêutron, Deus pegou ferro, tudo aquilo que nós temos no nosso organismo. E Deus pegou as partículas, as moléculas, e fez o homem, e formou o homem, e soprou. Ou seja, não é que Deus pega o pó, Deus não pega o barro, Deus não pega o pó, Deus pega a proteína, Deus pega o minério, Deus pega a vitamina em si para nos formar. E soprou em suas narinas. Por que Deus precisa soprar? Porque quando Deus faz o homem, ele fica inerte. Ele fica um boneco inerte, ele fica sem vida. Ele não tem vida. Então, ele precisa da essência de Deus, ele precisa do sopro, da pneuma. Né? Do sopro, da pneuma, ou seja, do sopro nas suas narinas, para que ele se torne um ser vivente. E o homem se tornou isso, um ser vivente, porque Deus soprou nele a vida. Então o que acontece? Deus vai criar o homem, um ser vivente, e o versículo 8 do capítulo 2 vai dizer assim: ora,
O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para todos os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor fez nascer então do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um detalhe: Deus, ele cria o homem, tá? Ele cria o ser humano, ele cria a humanidade, ele cria o Adão, né? O vermelho, né? Adão, o vermelho, cria o Adão. E quando ele cria o Adão, quando ele cria os seres, o ser vivente, não existia ainda o jardim do Éden. Não existia ainda o jardim. Deus coloca Adão, quando forma Adão, coloca o Adão na terra, normal. Assim como eu e você. Então, nós precisamos ter esse entendimento que Adão e Eva, eles tinham a vida antes do jardim. Tá? Eles tinham a vida antes do jardim. Depois de eles estarem vivos, né, é que Deus faz o jardim. Olha só o que acontece. Deus aqui, ó. Então Deus formou o homem do pó da terra e sobrou esse nariz fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivo, um ser vivente. Poxa, pronto. O homem está vivo. Bacana. Então, depois disso, depois que o homem está andando na terra, né, ele e a sua mulher, porque isso aqui é o 6º dia, Deus, ele vai plantar um jardim. Vai plantar um jardim. E é nesse jardim que ele pega o homem que já tinha formado e coloca no jardim. O versículo 10 vai dizer: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4 outros rios. Ele se dividia em 4 outros rios. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. Então o primeiro rio é o rio Pison. O segundo rio, o que corre toda a terra de Cuxi, é Gion, ou Gion. Lembre-se, querido, por que Moisés diz Cuxi? Se na época que Deus faz o rio não tinha, lá não era Cuxi. Cuxi é o filho de Canaã, filho de Cã. Ele vem os cuxitas. Mas é nessa região que eles foram morar. Então é perto dali. Moisés está usando uma referência que ele conhecia, mas que na época da criação não existia. Tá? No versículo 14. O terceiro, que corre pelo lado do leste da Síria, é o rio Tigre. E o quarto, o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha só, então, depois que Deus cria esse jardim, ele coloca o homem nesse jardim, dando a evidência de que o homem tinha uma vida fora do jardim. Ele já tinha uma vida fora do jardim. Então eles foram morar no jardim. E disse o Senhor ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. No versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe corresponda. Aqui, queridos, tem uma outra lacuna. Porque ele volta para fora do jardim. A mulher, ela não foi criada dentro do jardim. Aqui Deus está contando a história do jardim. Olha, Deus faz um jardim, Moisés está contando a história do jardim. Deus fez o jardim e coloca lá o homem e a mulher. Agora ele vai contar como essa mulher foi criada. Lembre-se que eu falei. A Gênesis é contado de resumo, explicação. Resumo, explicação. Então, ele contou um resumo, agora está contando uma explicação. Versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só.
farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda, ou seja, um par, né? Porque para todos os animais tinha um par. E depois que Deus, isso aqui é o 6º dia, depois que Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem lhe desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então aqui, Adão começa a dar o nome aos animais. Tá? Alguns vão dizer, mas era muito animal para ele dar um nome. Não era. Quanto tempo demora para você identificar o nome de um animal? Eu me lembro que quando eu e minha esposa nós fomos adotar o Ted é o nosso cachorro. Nós fomos adotar o Ted, o nome surgiu de maneira rápida, né? O nome dele. Mas quanto tempo você acha que Adão demorou? Algo em torno de 10 a 15 segundos em cada animal, ou seja, espécie de animal, né? Cada espécie de animal. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhes auxiliasse e lhe correspondesse. Então, lembre-se, o homem está fora do jardim. Ele está dando nome aos animais. Todos os animais. Não tem um animal que lhe corresponda. Não tem alguém que lhe corresponda. É por isso que Deus vai dizer no versículo 18, para dar sustentação no versículo 20, vamos fazer alguém que lhe corresponda, que lhe auxilie. Indo para o 21, e finalizando aqui, Gênesis capítulo 2, deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia, né, para ver se eu anotei certinho aqui, que eu estou meio descrente, que foi tão rápido, né, foi tão ligeiro. É isso mesmo, né, gente? É isso mesmo. Aí é o versículo 25. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Né? São algumas verdades interessantes. Depois de dar nome a todos os animais, o homem fica cansado, né? O homem vai dormir, mas Deus faz ele cair em um sono profundo. Isso chama-se, né, anestesia. Enquanto ele dormia, Deus tirou sua costela. Isso chama-se extração. Por que da costela? A célula tronco, ela sai da costela. É interessante entender, e olha como é a coisa de Deus. A ciência, tem aqui na nossa revista, aqui na revista da Escola Dominical, eu até marquei aqui, que eu quero ler com você, um textinho que eu marquei, que diz assim, ó: a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca se contradizem, pois possuem o mesmo autor. Eu vou ler de novo. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca se contradizem, pois possuem o mesmo autor. O que a ciência vai dizer? Que é na costela que existem as células troncos completas para se fazer um novo ser humano. E de onde é que Deus pega para fazer a mulher? Da costela. Ele fecha o lugar com carne, ou seja, ele faz a enxertar. Ele enxerta. O que Deus faz com essa costela? Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Então, Deus tira a costela do homem, faz a mulher e traz para Adão. Então o homem diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vem cá, gente. Adão não tinha pai nem mãe. Eva também não tinha pai nem mãe. Como é que isso aparece aqui? Isso é um comentário de Moisés. É Moisés que faz esse comentário. Moisés é que vai dizer: olha, quando Adão viu a Eva, ele disse: essa é a minha carne, ela é minha carne. Então, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
eu e ela somos um só. Então, o que ocorre? Com base nessa fala de Adão, Moisés faz essa citação. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E essa já é uma fala, né, do Moisés. O versículo 25, para fechar o capítulo 2 de Gênesis. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa palavra nu, no hebraico, é or. Or. É a mesma tradução para luz. Né? Luz, or, luz. Então eles viviam em luz. Eles não tinham vergonha um do outro. Tá? Vamos avançar aqui. Algumas definições que a gente precisa entender. Bará. Bará aparece lá no comecinho, né? Bereshit bara Elohim. Deus, a palavra bará é quando se cria algo a partir do nada, usando apenas a sua voz. E é assim que Deus faz. No começo Deus faz o bará. Toda a criação, até o homem, foi bará. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Até quando Deus criou os animais, ele diz, olha, produza a terra os animais. Então ele vai usar essa expressão, bará. Né? Também, a outra palavra é assar. E essa palavra assar, ela aparece quando Deus diz, façamos o homem. Ou seja, é uma ação direta de Deus. É quando Deus vai fazer uma ação direta. Vai colocar a mão na massa, quando Deus vai pegar. Então, a palavra assar é façamos o homem e façamos a mulher. Aparece duas vezes, quando ele pega da costela do homem para fazer a mulher. E a palavra ruach, do hebraico, é o vento. No grego é pneuma. Né? O ruach é aquilo que Deus sopra, é o vento, é a respiração, é Deus, é o Espírito. Né? No grego corresponde a pneuma. Há algumas limitações que a gente precisa entender antes de entrar, antes de ir para a reta final do nosso slide aqui. Primeiro, a limitação de Moisés. Né? Precisa entender que Moisés ele era um homem, um ser humano limitado. Tá? E Deus está revelando para Moisés, eu imagino, tal qual ele revelou para João na ilha de Patmos, né? Com visões. Então Moisés tinha visão do que estava acontecendo. Né? E Moisés, é óbvio, Moisés vai escrever a partir da sua visão. Então, na visão de Moisés, Deus pegou o pó da terra. É interessante a gente entender o que a Bíblia fala. Por exemplo, enganar e seduzir. São duas palavras totalmente distintas. Né? E o texto sagrado, ele vai dizer o seguinte, né? Quando o autor traduz, o João Ferreira de Almeida, traduz a Bíblia, vai dizer, não deixe que... Jesus vai dizer, não permita que ninguém vos engane. Não permita que ninguém vos engane. O que na verdade Jesus vai dizer, não permita que ninguém te seduza. Porque é difícil enganar. Por exemplo, eu posso querer te enganar dizendo, olha, esse copo aqui é de cristal. Mas na verdade não, esse copo aqui é de acrílico, não é cristal. Se você pegando, você vai saber, ó, isso é plástico, é um acrílico. Eu não vou conseguir te enganar. Mas qual a diferença entre engano e sedução? A sedução, ela tem uma trajetória. A sedução, ela tem uma retórica. Ela tem uma história. A sedução, ela tem um passo a passo para acontecer. Então é isso que Jesus falou, olha, não deixa ninguém te seduzir. Porque as pessoas, elas são seduzidas pelo poder. Né? Se alguém chegar para uma esposa fiel e dizer, traia o seu marido, ela, não, Deus, ela vai relutar. Mas se a coisa for acontecer gradativamente, ela vai ser seduzida. E pode cair no laço de sedução. Por fim, a serpente. A serpente é um símbolo de autoridade. É interessante você ver que Moisés, quando vai estar lá no Monte Horebe, o cajado dele vira uma serpente, autoridade. Quando ele chega lá com o faraó, ele mostra que tem autoridade, fazendo o cajado dele virar serpente. Aí o que o faraó faz? O faraó também mostra que tem autoridade, faz o cajado dele virar serpente. Só que a autoridade que Moisés tem vem de Deus, engole a autoridade do faraó. Então, a serpente ela é a autoridade. Então, o que Moisés vê, conversando com Eva, ali é um símbolo de autoridade.
né? Eu não vou alongar muito, porque eu já estou com quase 1 hora de vídeo. Eu não quero passar de 1 hora e 15, né? No máximo 1 hora e 20 de vídeo. Eu não quero me prolongar muito. Mas qualquer dia desse, deixa aqui no comentário se você quiser, eu posso fazer um vídeo somente sobre essa serpente. A serpente que Moisés viu conversando com a Eva, né? É sabido que serpente não fala, né? Parte desse pressuposto, tá bom? Mas isso aí a gente vai depois. Vamos lá, gente. As interpretações. As interpretações de Gênesis 1 e 2, ou seja, a criação do mundo. Algumas interpretações. A primeira interpretação é a interpretação dos dias de 24 horas. É a interpretação literal. Essa interpretação literal, ela tem alguns pontos importantes. Primeiro, nessa interpretação do dia-hora, no primeiro dia, não é mencionado a tarde e manhã do 7º dia, como acontece nos outros dias. Ou seja, essa interpretação literal, ela vai trazer esse ponto importante, que no 7º dia não vai citar tarde e manhã. Há um outro aspecto também dessa interpretação literal, é que Deus não cria o sol até o 4º dia. Por que é importante isso? Deus não criou o sol até o 4º dia. Porque o sol é que vai dizer o dia, né? É o fato da Terra girar no seu próprio eixo que vai dizer qual é o dia. Então, o sol ele é um determinante de dias, épocas, né? Estações e anos. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Outra situação importante é que vai dizer Gênesis 1, 11 e 12, a terra fez brotar. Ou seja, ela vai crescendo, né? Faz brotar as árvores, né? Eu acredito, queridos, que no tempo de Deus é possível, tá? Ele vai fazer a árvore crescer do chão, já crescer com todas as suas penas, tá? Ainda há um ponto importante, que há uma descrição do capítulo 2 da atividade de Adão no 6º dia, antes da criação de Eva, dando nome a todos os animais, tá? Por exemplo, centenas e milhares de animais que devem ter sido conhecidos pelo israelita antigo, com o intuito de familiarizar-se com seus hábitos para conceber que nenhum deles é compatível a ele como companheira ou companheiro. Perceber que ele está sozinho é único na criação, ou seja, e depois de tê-lo feito adormecer, finalmente Eva ser criada. Parece visionar um longo período de tempo. Aqui é um ponto delicado, né? São pontos delicados do dia de 24 horas. Um ponto delicado é que no 7º dia não vai fazer menção de manhã e tarde, ou tarde e manhã. No segundo ponto é que o sol só foi criado no 4º dia. Como é que brota as coisas da terra num prazo tão curto de tempo, né? E também a descrição do 6º dia, né? O que acontece no 6º dia. Porque no final do 6º dia, Adão faz essa declaração: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A palavra afinal é uma palavra que conota um período de tempo, um período de espera. Mas ainda nessa interpretação literal de Gênesis 1, que vai dizer que cada dia corresponderia sim a um período de 24 horas, a palavra que apresenta no hebraico, né? Eu não sou especialista em hebraico. Especialista em hebraico é um amigo meu, né? O Ednei é especialista em hebraico, né? O pastor Belmiro, né? Professor Belmiro, eles são especialistas em hebraico. Mas a palavra hebraica que aparece aqui é Yom, né? Yom, né? Ontem até o Ednei estava me ensinando a falar Yam. É a palavra Yom, né? O dia, Yom. Eu vou usar na nossa linguagem, tá bom? Yom. A palavra Yom, ela vem dizer dia. Mas a palavra Yom também pode dizer era e pode dizer período de tempo. Por que eu vou acreditar que aqui nesse texto da criação a palavra Yom está se referindo a um dia de 24 horas e não a um período de tempo,
ou a uma época? Por conta de uma expressão que ele vai usar aqui, tarde e manhã. Quando essa palavra ion vem acompanhada de tarde e manhã, está querendo afirmar que esse dia sim era um dia de 24 horas. Era um dia de 24 horas. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Êxodo. O que a Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 20, no versículo 8. Lembra-te do ion de sábado, para santificar. 6 iões trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º ion, é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Ou seja, se eu acreditar que essa expressão ion na criação se refere a períodos longos, eu vou trabalhar muito para ter uma folga de 7 dias, no 7º dia. Então, fica estabelecido que esta expressão ion é uma expressão que vai conotar que os dias foram de 24 horas. No final, eu vou falar de cada uma delas, são 7, eu vou falar de cada uma delas com bastante convicção, e depois eu vou te dizer quais são as que eu mais compreendo, porque eu acho que mais de uma dessas tem conotação correta. A interpretação da lacuna sugere uma criação inicial em Gênesis 1:1, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vai dar a entender que Deus criou tudo perfeito. Só voltando aqui, tá, gente, na criação de 24 horas, na interpretação literal de 24 horas, só para deixar uma coisa bem clara para você entender. Deus, ele não precisa de 24 horas para criar a humanidade. Tá? Deus não precisa. Deus ele vai fazer dessa maneira para dar uma sistemática. Mas ele poderia simplesmente chegar e dizer: faça-se a terra com tudo aquilo que eu estou me imaginando, e bom, ia criar de uma vez só. Tá? Então, é fé, queridos. Para entender esse tipo de interpretação, tem que ter fé. Quando você chega na igreja, se a tua igreja tem banco ou tem cadeira, você chega e senta. Eu chego e sento, porque eu tenho fé que aquela cadeira me sustenta. E eu acredito que você também, pela fé, chega na igreja e senta. Eu na minha igreja, pelo menos, eu não vejo ninguém testando as poltronas para ver, será que essa poltrona me aguenta? Não, o irmão chega e senta. Isso é fé. Então nós precisamos ter essa fé, essa crença no nosso Deus. Tá bom, querido? Até para sentar. Olha só. Se eu perguntar de você qual é a tua idade, a minha idade, 41 anos e meio, quase 42 já, eu tenho. Estou há 41 anos e 9 meses, né? 41 anos e 9 meses que eu tenho. Mas o que me garante que eu tenho 41 anos e 9 meses? Aí alguém vai dizer assim: o que te garante a tua idade? A minha idade é a minha certidão de nascimento, né? Aí eu digo: bom, você acredita em papel, né? Então você acredita no papel, porque aquele papel diz a tua idade. Não, mas aquele papel, eu também acredito que minha mãe, meu pai, meus avós, meus tios, eles falaram para mim o dia que eu nasci. Então, bom, você também acredita em testemunha. Bom, maravilha. É a base da nossa fé. É a Bíblia e testemunha. É um papel, a Bíblia, o livro escrito e a testemunha. Essas são as bases da nossa fé. Você está entendendo? Até para definir a nossa idade, a gente precisa usar a fé. A interpretação da lacuna, ela vai trazer alguns pontos delicados. Primeiro, ela vai sugerir que no versículo 1 de Gênesis 1, Deus cria céus e terra de forma perfeita e acabou-se. Aí, a partir do versículo 2, já é uma recriação. Isso aqui, queridos, eles vão usar muito para apoiar o Big Bang, ou não o Big Bang, mas a destruição dos dinossauros. Eles vão dizer: olha, no princípio Deus criou céus e terra, então aqui só tinha dinossauros, animais grandes e tal, não tinha nada daquilo. Aí a verra dele lá no céu se joga sobre a terra e destrói tudo. Aí Deus precisa fazer uma recriação, porque depois que Satanás cai na terra, mata os dinossauros, a terra fica sem forma e vazia. E aí começa uma recriação.
Essa interpretação é a interpretação da lacuna, ou seja, ela é conhecida como o gap, o hiato, o intervalo, a destruição e recriação. Ensina que Deus criou a terra de forma perfeita, porém ela ficou sem forma e vazia, por algum motivo, alguma razão, a terra ficou sem forma e vazia, e Deus precisou recriar. Quem apoia essa interpretação sugere que a queda de Satanás se manifestou de forma física e causou a extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros e aí a criação dos continentes, né? A terceira interpretação é a interpretação do dia-era. Essa interpretação ela é uma interpretação nova, tá? Ela surgiu no primeiro século da igreja, né, com os pais da igreja. Foi sugerida por uma série de pais da igreja e outros comentadores ao longo da história sugerem que os dias, na verdade, são longos períodos de tempo, com duração indeterminada, ou seja, são 6 eras. A era da luz, a era das águas, a era da terra. Cada dia seria uma era diferente, né? Diz que foram grandes períodos e não apenas 24 horas. Né? Então, seriam aqui 6 eras sucessivas, né? 6 eras sucessivas. A quarta interpretação é a interpretação do dia revelação, ou seja, ela vai dizer que não são dias da criação, mas sim dias em que Deus revelou a Moisés o que fez na criação, ou seja, Deus chega a Moisés, no primeiro dia eu fiz isso, Moisés, olha, eu fiz isso. Então, cada dia que Deus foi revelando para Moisés, Moisés foi dizendo, olha, no primeiro dia Deus me contou que ele fez isso. No segundo dia Deus falou para mim que ele fez isso. Ele vai dizer que são dias em que Deus revelou para Moisés e não apenas os dias que de fato aconteceu. Ele vai dizer que cada dia é um dia literal de revelação e não há nada no texto que indique essa interpretação. Tá? Então, é o ponto delicado dessa interpretação do dia revelação. A outra interpretação é a interpretação da estrutura literária ou temática, ou seja, a descrição não é cronológica, mas uma estrutura literária. Essa interpretação ela vem da Idade Média. Desde a Idade Média, comentadores bíblicos perceberam que parece haver um tipo de paralelo entre os primeiros dias e os últimos dias, ou seja, os 3 primeiros dias e os 3 últimos dias da criação. Mais ou menos assim. No primeiro dia, Deus faz sol e estrelas. No segundo dia, Deus faz as águas e os habitantes das águas no 5º dia. No terceiro dia, ele faz a terra e os seres vivos que vão ocupar a terra, ou seja, Deus cria um cenário e coloca habitantes. No primeiro dia ele cria céus e terra, aí ele coloca céu, estrelas e começa a habitar os céus. No segundo dia, os habitar, águas e céus, e no terceiro dia a terra vai povoando. Mas no texto não tem nada que indique isso. Tá? Mas isso é uma tradição antiga, uma interpretação antiga. Então, olha só. No primeiros dias ele cria o espaço, o território, e no outro dia ele coloca os ocupantes. Vamos para o penúltimo. O penúltimo dia da criação. Essa é uma interpretação da criação funcional. É uma proposta de John Watson, né, de John Watson. Ele diz que o nosso entendimento da criação é sobre como as coisas materiais vieram à existência quando de fato o mundo antigo e a criação era sobre especificar quais funções as coisas materiais exerciam. Ou seja, Deus começa a explicar as coisas funcionais. Olha, a função do sol, a função das águas, a função dos peixes, a função das estrelas, a função dos... Então ele vai falando de uma criação funcional. Ele vai alegar que Gênesis 1 deve ser interpretado literalmente, porém, é uma criação funcional, não uma criação das coisas materiais. Ou seja, Deus criando as funções, não Deus criando os objetos. E por fim, a última
corrigindo mitos da interpretação. Esse é o que nós comentamos no começo da nossa aula. Esse é o último slide, né? Da mito da criação. Então, o que deve ser? Qual é a proposta de John Miller e do John Soder? A proposta deles é a seguinte: a chave da correta interpretação é comparar o relato da criação com a mitologia egípcia. Olha só, gente. Então, o que essa interpretação vai trazer interessante? Ele vai dizer que uma vez que o povo hebreu habitou no Egito por muitos anos, por pelo menos 3 gerações, Deus precisava explicar para o povo egípcio que ele era Deus, que o homem não é um verme que saiu do rio Nilo, que o homem é criação da mão de Deus e que ele é o Criador, que Deus mesmo o criou. O homem não foi criado pelo sol, que Deus está dizendo: olha, eu sou Deus. O sol não é Deus, a lua não é Deus, a natureza não é Deus, a vaca não é Deus. Eu sou Deus, eu sou o Criador. Em Êxodo 32, ao povo, ao ver que Moisés demorava, ele faz um Deus, vai dizer: olha, esse é o Deus que te tirou do Egito. Mas na verdade, Moisés quer corrigir isso. Ele vai dizer: olha, o Senhor é Deus. Então, a proposta dessa interpretação é corrigir 400 anos de morada no Egito, ouvindo falar que o homem saiu do rio Nilo. E por fim, a conclusão, né? Se você perguntar assim: pastor, qual é a tua opinião? Qual é dessas 7 interpretações que estão corretas, né? Eu estou dentro do prazo, tá, gente? Vai dar 1 hora, vou terminar 1h15, assim, se Deus quiser. Aí pergunta assim: se alguém me perguntar assim, pastor, qual é a tua interpretação, né, na tua opinião? Gente, na minha opinião pessoal, eu gosto muito da interpretação 3 e 7, e eu creio firmemente na interpretação 1, tá? Creio na interpretação 1. Aí depois você vai ter esse slide aqui, você vai lá ver o que cada interpretação fala, tá bom? Então eu pego um pouquinho da 3, um pouquinho da 7 e pego tudo da interpretação número 1. Para crer na Bíblia, não é necessário abraçar uma única interpretação sobre a criação ou mesmo negar a interpretação literal. Eu não nego a interpretação literal. Crer na Bíblia não exige que você se comprometa a decidir com uma dessas interpretações. Da mesma forma como não exige que você saiba exatamente o que se trata as profecias do livro do Apocalipse. Nós sabemos que Adão e Eva foram seres reais e históricos, dos quais descende toda a raça humana. Mas não temos como saber exatamente todos os detalhes de como foi o processo da criação. Deuteronômio 29 e 29. Eu quero ler com você. Vou botar aqui a Bíblia, está aqui do meu ladinho, vou pegar aqui. Não tem como você estudar a Bíblia sem ter uma Bíblia completa, né? Eu tenho algumas Bíblias aqui. Mas Deuteronômio 29, uma das últimas falas, né, de Moisés, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Eu quero ler com você aqui, para você entender bem o texto sagrado. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o que está encoberto pertence ao Senhor, mas o que foi revelado pertence a nós. Incluindo a existência ou não das eras glaciares, dinossauros, até mesmo o Big Bang. Tá? Então eu acredito na formação da Bíblia, no cânon sagrado, e eu quero deixar aqui para você aqui, a minha alegria em ter você aqui comigo neste vídeo. Tá? Quero ampliar aqui um pouquinho a minha tela para finalizar, dizendo muito obrigado por você ter participado comigo aqui desse vídeo até agora. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, tá? Que o Senhor te guarde e que escolha, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo essa palestra aqui, inclusive com os meus comentários, tá? Com todos os meus comentários, eu vou deixar ela aqui
a apresentação. Quando você for apresentar, você vai ter lá o comentário daquilo, né, daquilo que eu topiquei, daquilo que eu li. Então vai estar lá. E essa palestra faz parte de uma palestra bem maior, que é uma imersão de Gênesis e Apocalipse, que qualquer dia desse eu vou trazer uma parte aqui para vocês. Tá bom? Vou trazer uns drops aqui de Gênesis e Apocalipse dessa minha imersão. Eu pretendo gravar um vídeo falando sobre a genealogia de Adão e Eva, né, genealogia bíblica, até chegar aqui no Jacó para formar o povo de Israel. Tá bom, gente? Deus abençoe, a paz do Senhor, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Até a próxima, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, tá? Deixa eu só voltar aqui para o começo, para me finalizar, tá bom? Deus te abençoe ricamente. 1h15, consegui finalizar no tempo.